Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta estudo número 9. A verdade sobre a morte. A morte é uma inimiga cruel e a maioria das pessoas já sentiu a dor e a tristeza que ela traz. Hoje, no mundo cristão, há muitos ensinos sobre o estado do homem na morte. Alguns creem que os bons, quando morrem, vão direto para o céu. Se não foram pessoas boas, terão um período de férias no purgatório, ou vão direto para o fogo do inferno. Outros acreditam na reencarnação. Vamos ver o que a Bíblia diz. Antes de compreendermos o estado do homem na morte, precisamos saber sobre a origem da vida. O homem é formado por dois ingredientes: pó da terra e fôlego de vida. A união desses dois elementos resulta em vida. Gênesis capítulo 2, verso 7 declara: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É importante notar que o homem, ao ser criado, não recebeu uma alma, mas tornou-se alma vivente. Isto significa que quando falta um desses dois elementos, pó ou fôlego, a alma morre. Ezequiel afirma claramente em seu livro, no capítulo 18, verso 4, o seguinte: A alma que pecar, essa morrerá. O ensino da imortalidade da alma não tem fundamento bíblico. Segundo Timóteo, capítulo 6, verso 16, afirma que somente Deus possui imortalidade e habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Gênesis 3, verso 19, afirma: Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eclesiastes 12, verso 7, diz que por ocasião da morte, o pó volte à terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. O espírito que ele deu na criação foi o fôlego de vida. A palavra espírito, que vem do hebraico ruach e do grego nefesh, é empregada 1.700 vezes na Bíblia, sendo algumas vezes traduzida por fôlego e outras por espírito, podendo ser usadas alternadamente. Portanto, espírito na Bíblia nunca se refere a uma entidade consciente, desencarnada. Pelo contrário, Davi afirma: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmos 115, 17. O homem, ao ser criado, recebeu imortalidade condicional. Para mantê-la, deveria viver em obediência. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus declarou claramente: morrerás. Foi Satanás, através da serpente, quem declarou: é certo que não morrereis. Essa foi a maior mentira do universo que se mantém até os dias de hoje. Adão e Eva conheciam apenas um mundo cheio de vida, e a morte era um mistério. Eva desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido e o deu a Adão. Como resultado, o que Deus disse se cumpriu. A morte, a dor e o sofrimento passaram a existir. Após o pecado, herdamos uma natureza egoísta, que não tem prazer em estar na presença de Deus. O que a Bíblia ensina sobre o estado do homem na morte? Lemos em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles
já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma, portanto, não podem comunicar-se com os seres vivos, nem os vivos com eles. A pessoa, quando morre, permanece na sepultura, em um estado de inconsciência. Jesus considerou a morte como um sono. Antes de ressuscitar a Lázaro, afirmou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus apresenta a solução para a morte em João capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, que ocorrerá após os 1000 anos. O que receberão aqueles que participarem da primeira ressurreição, a ressurreição da vida? 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53, declara: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Desde que o homem pecou, perdeu a imortalidade. Mas, por ocasião da segunda vinda de Cristo, os que o aceitaram como seu Salvador receberão a dádiva da imortalidade conquistada por Jesus na cruz. João afirma, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Cristo promete que o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aqueles que aceitam a Cristo e a salvação que Ele traz, experimentarão alegria indescritível por ocasião de sua vinda. Desfrutando felicidade eterna, passarão toda a eternidade em companheirismo com o seu Senhor e Salvador. Continue ouvindo a voz de Deus e obedecendo a sua palavra, e desfrute pela fé a esperança da imortalidade.